Olá galera da internet, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aí de geometria analítica. Hoje a ideia é falar de equação geral da circunferência. No último vídeo nós vimos aí a equação reduzida, né? Aquela equaçãozinha aí no vídeo anterior. Bom, antes de começar aí eu vou te pedir mais uma vez para que se inscreva no canal, compartilhe os vídeos com seus amigos, deixe o seu like e faça seus comentários, deixe suas perguntas aí que eu terei o maior prazer em responder. Bom, vamos falar de equação geral de uma circunferência, né? A ideia começa com o desenvolvimento da equação reduzida. Só para lembrar, a equação reduzida ela tem centro AB, né? Um centro C, coordenadas AB e um raio R. E ela foi desenvolvida por nós na última aula dessa forma, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado, tá? Então, se você não assistiu o último vídeo, eu recomendo que você volte lá antes de vir para essa aula. Bom, nós vamos desenvolver isso aqui utilizando aquela ideia lá de produtos notáveis, lá do ensino fundamental, né? O primeiro parênteses aqui, quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Fiz a mesma coisa nesse parêntese aqui, desenvolvi tudo isso, igual a raio ao quadrado. Bom, se eu der uma organizada nessa última igualdade que nós temos aqui em cima, eu vou ficar com o que nós chamamos de equação geral de uma circunferência. Então, repare, eu coloquei primeiro os termos ao quadrado, depois coloquei o termo que tem x, o termo que tem y, e por último, tá vendo tudo isso aqui, ó, a ao quadrado, b ao quadrado e menos r ao quadrado? Tudo isso aqui é número, tá, pessoal? Então, tudo isso aqui vai aparecer na forma de um número só, um único número, igual a zero, tá? Então, para ser equação geral, tem que estar igualado a zero, assim como foi na equação da reta também, né? Bom, agora vamos ver como é que a gente utiliza essa equação geral aqui. Primeiro, vamos fazer a brincadeirinha que a gente fez no último vídeo, igualzinha, tá? Então, dada uma equação, aí a gente vai tentar descobrir centro e raio e vice-versa. Determinar o centro e o raio da circunferência de equação x² mais y² menos 4x mais 6y menos 3 igual a zero. Bom, então repara, tá? Nós vamos comparar esta equação aqui com a equação geral que nós vimos na tela anterior, tá? E aí você vai termo a termo, ó, x² está aqui, y² está aqui. Aí olha, o termo parecido com menos 2ax é menos 4x na de cima, né? Então, o menos 2ax aqui está sendo comparado a esse menos 4. Né? Eu falei menos 2ax, mas só menos 2a, tá? Igual a menos 4, tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui, tá? O menos 2b está ocupando o lugar onde está o mais 6. E olha só, tudo isso aqui, eu não falei na tela anterior que seria um número só? Pois é, tudo isso aqui está tomando lugar aí do menos 3, tá bom? Então nós vamos ficar com essas comparações aqui para resolver o nosso problema, tá? Então vamos começar aí com menos 2a igual a menos 4. Não precisa ser muito gênio para ver que o a é 2, né? Quando eu faço menos 2b igual a 6, eu vejo que o b é menos 3. E aí, quando eu faço a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a menos 3, lembra que eu já tenho o valor de a e já tenho o valor do b. Então, 2 ao quadrado menos 3 ao quadrado menos r ao quadrado igual a menos 3. Você vai fazer umas continhas aqui, né? E vai achar o r igual a 4. O que tem que ficar de lição aqui? Vamos lá, o centro, então, é 2 e menos 3 e o raio é 4, tá? Nessa minha circunferência. O que eu quero deixar aqui como dica? Se você for fazendo muitos exercícios, daqui a pouco você vai perceber o seguinte. Quando você pega uma equação geral, basta que você pegue a metade do oposto do termo de x, do coeficiente de x, e a metade do oposto do coeficiente de y. Então, qual que é a metade de 4? 2, né? E o oposto de menos 4. Né? Então, mais. No caso aqui, ó, basta olhar e falar assim, ó, o valor de x do centro é 2 positivo. Troca o sinal aqui, o valor do y do centro é 3 negativo. Então você viu que foi bem rapidinho, no olho mesmo. Aí para o raio não, né? Para o raio tem que fazer uma continha, não tem jeito. Ok? Então fica essa dica aí
a gente pode usar ela nos próximos exemplos. Vamos lá, exemplo 2. Dada a circunferência x² e tal, determinar a sua equação reduzida. Bom, você vai ver alguns vídeos aqui na internet, no YouTube, e também em alguns livros, que trabalham com completar quadrados, tá? Uma técnica de completar quadrados, que é muito, muito interessante, muito legal. Só que aqui eu vou privilegiar uma outra ideia, não vou usar completamente quadrados, tá? Como a gente viu que é muito fácil achar centro e raio, então eu vou achar centro e raio e vou escrever a equação reduzida automaticamente. Então, dada uma equação geral, eu não vou trabalhar com completamente quadrados, tá? Eu acho que vai ser muito dispendioso. Então tá aqui a equação geral, vamos comparar de novo. Ó, no lugar do menos 2a, agora sem tantas coisinhas para mostrar, tá? No lugar do menos 2a, menos 2. No lugar do menos 2b, 6, tá? E aí, se você quiser fazer essas continhas aqui que eu coloquei com calma, pode. Mas repito, tá? Metade do oposto de menos 2, 1 positivo. Metade do oposto de menos 6, 3 negativo, tá? Então tá aqui o centro, 1 e menos 3. E o raio? Bom, coloco na expressão aqui do raio, né? E comparo tudo isso aqui com 5. E aí, você vai fazer as suas continhas aí depois, separadamente, né? Vai trocar o A por 1, vai trocar o B por menos 3, vai levar ao quadrado e tal, tudo mais. E vai achar o raio igual a raiz de 5, tá? Então já tem o raio e já tem o centro. Como é que eu escrevo a equação reduzida? Lembrando que a equação reduzida é essa aqui, tá? Lembra lá do último vídeo. Então no lugar do A, eu coloco 1, então ficou menos 1. No lugar do B, né, menos 3, então mais 3. E no lugar do R, raiz de 5 ao quadrado, portanto só 5. Então repara que foi muito fácil, muito rápido. Repito, se você quiser pesquisar vídeos que tratam disso aqui com completamento de quadrados, fique à vontade, certo? Eu particularmente não recomendo. Acho que é muito trabalhoso. A gente tem uma técnica bem mais direta, não estou dizendo que é mais fácil ou mais difícil, mas é bem mais direta de achar a equação reduzida. Deixa aí sua opinião, se você concorda ou discorda. E aí sim, um exemplo 3 um pouquinho mais interessante, com um pouquinho mais de emoção. Determine a equação da reta tangente à circunferência x², etc, etc, no ponto A66. Então, o que é uma reta tangente? Em bom português aí, é uma reta que encosta na circunferência. Ela não vai cortar a circunferência em 2 pontos, não. Ela vai só encostar num ponto da circunferência. E o ponto que eu quero que ela encoste é nesse ponto aqui, 6,6, tá? Então, ou seja, o ponto 6,6 é um ponto da circunferência. Você entendeu, velho? Bom, então primeiro, o centro da circunferência é 3,2. Já viu que aqui eu já não fiz mais muita besteirinha, tá? Então, metade do oposto disso aqui, 3 positivo. Metade do oposto de menos 4, 2 positivo. Faz aquela continha lá, a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado, igual a menos 12, que você vai achar que o raio é 25. Fica à vontade de dar uma pausa e faz essa continha. A reta tangente à circunferência, ela é tangente, né, perpendicularmente ao segmento CA. E aí repara o seguinte, ó, o que é o segmento CA? É do centro até o ponto A. Eu tenho o centro e eu tenho o ponto A. Então eu estou procurando uma reta, né, tangente que faz 90 graus com esse segmento. Então meu problema agora ficou simples, tá? É mesmo, é? Eu só preciso saber o seguinte, ó, qual é o coeficiente angular do segmento CA, da reta que contém CA? Encontro esse coeficiente e uso o inverso do oposto, porque agora eu estou procurando a perpendicular, né? Uso o inverso do oposto, né? Coeficiente inverso do oposto e o ponto A para achar a equação da perpendicular. Então o problema nem é tão difícil assim, né? Então vamos achar o coeficiente angular da reta que passa por CA, tá? Por C e A. Então y do A menos y do C, 6 menos 2. X do A, x do C, 6 menos 3. Está aqui 4 terços.
Só que esse é o coeficiente angular desse segmento aqui, ó, dessa reta aqui. Eu não quero essa, eu quero a perpendicular. Então eu vou usar o inverso do oposto, menos 3/4, tá? Ioiô M de xoxô, para esses valores aqui, tá? Esse coeficiente e este ponto. E a gente desenvolve isso aqui e acha esta equação geral. Claro, você pode também procurar a equação reduzida, né? Eu coloquei só a equação, então pode ser geral ou reduzida. Mas aqui está a equação geral. Dá uma pausa no vídeo, faz essas continhas com calma, bons estudos e até a próxima, se Deus quiser.